Cândida Pinto está em direto neste jornal. Cândida, boa tarde, Boa tarde. E bem-vinda. Temos um homem que governou quase 4 décadas, ganhou a guerra depois da independência, morre longe do país e deixa um legado marcado, há que o dizer, apesar da hora ser da morte, muito pela corrupção e pela pobreza. Sim, é uma figura sui generis e incontornável na política angolana. É o segundo presidente de Angola desde que Angola é independente, praticamente quase 40 anos no poder. Portanto, a sua marca é muito forte. Portanto, ele apanha um período durante a Guerra Civil angolana. E depois um período longo também, 15 anos, já depois da morte de Jonas Savimbi em 2002, em que José Eduardo dos Santos mantém-se como presidente. É um legado complexo. Enfim, ele é recordado por algumas pessoas, por uma parte da população angolana, como o presidente que construiu, que levou Angola à paz, mas também é recordado como o presidente que manteve uma desigualdade bastante acentuada dentro do país, em que, na parte final do seu mandato, privilegiou muito a sua família e, enfim, as pessoas que estavam mais próximas do seu ciclo de influência. Era um homem bastante reservado, afável quando se chegava perto, mas mantinha-se muito distante, portanto tinha uma postura extremamente distante, eventualmente tímido no contacto pessoal com a população. Portanto, era um homem que, enfim, eu lembro-me de algumas vezes em Luanda, cada vez que José Eduardo dos Santos saía do Palácio Presidencial, as ruas fechavam, existia um controle muito apertado de segurança à sua volta e ele tinha, de facto, uma postura inacessível, quase como se fosse, enfim, o rei, entre aspas, de Angola durante o seu reinado. Ele vai ser homenageado agora por João Lourenço. João Lourenço está no poder desde 2017, é o terceiro presidente de Angola. Está claramente a preparar-lhe um funeral de Estado, um funeral que vai decorrer quando se prepara a campanha eleitoral para as eleições, para as próximas eleições de 24 de agosto, e já a partir das 0 horas, das próximas, portanto, das 0 horas do dia 9, a partir da meia-noite, já foi decretado, já saiu um decreto de 5 dias de luto nacional em Angola, com, enfim, todas as bandeiras a meia haste dentro do país e em todas as delegações diplomáticas de Angola por todo o mundo. Portanto, claramente, José Eduardo dos Santos é uma figura inacessível, mas altamente polémica nas opções que tomou, sobretudo depois de ter terminado a guerra e não ter, de facto, promovido um desenvolvimento que alcançasse a maior parte da população, mas tendo, de certa forma, alimentado riquezas bastante elevadas no seu círculo mais restrito. Contudo, enfim, foi uma pessoa que marcou Angola durante quase 40 anos. Esse é um dado indiscutível e a pergunta pode colocar-se também deste modo: como é que o regime angolano vai lidar com o desaparecimento físico de Eduardo dos Santos? Até que ponto é que isto altera alguma coisa? Desde logo, há uma proximidade emocional nos últimos dias que se percebe e que não acontecia até se ter esta sensação de que a vida de Eduardo dos Santos estava por um fio. Sim, por um lado, enfim, em 2017, quando houve a passagem do presidente José Eduardo dos Santos para o presidente João Lourenço, gerou-se uma grande expectativa em relação ao que poderia ser o mandato de João Lourenço e a que mudanças ele traria em relação ao regime de José Eduardo dos Santos. João Lourenço fez muitas afirmações no sentido do combate à corrupção e levou esse combate à corrupção como uma bandeira do seu mandato, mas nesta altura, por, enfim, falta de ação da própria presidência e do governo angolano e também pela conjuntura internacional, Angola não tem verificado uma grande progressão, sobretudo no que diz respeito à vida da população. Ou seja, as pessoas, hoje, 4 anos depois do início do mandato de João Lourenço,
olham, enfim, com alguma desilusão ou com alguma frustração pelo facto de não terem visto a sua vida melhorar como aquilo que ansiavam. Portanto, enfim, algum, não diria saudosismo, mas alguma comparação entre aquilo que foi a presidência de José Eduardo dos Santos e a presidência de João Lourenço nesta altura. Depois há um outro fator importante que poderá não ter já muita importância em relação ao legado de José Eduardo dos Santos, ou seja, Angola tem uma população fundamentalmente jovem. A grande fatia da população é muito jovem. A guerra terminou em Angola há 20 anos. Portanto, a memória desses momentos difíceis em que era absolutamente necessária uma unidade de Estado para fazer face a um conflito já leva 20 anos. Ora, a maior parte da população tem à volta de 20, 25 anos. Portanto, essa memória já não é muito presente. É muito mais presente uma expectativa em relação a uma melhoria de vida. E isso, portanto, nesta altura é colocado, enfim, como exigência à presidência de João Lourenço. Claro que há uma parte significativa da população angolana que recorda Zé Eduardo dos Santos como o presidente que terminou o conflito em Angola, que foi extremamente violento, deixando marcas numa parte significativa da população e, portanto, há esse agradecimento, mas também há muitas pessoas que acabaram por ser vítimas, sobretudo no que diz respeito à vida económica e à falta de expectativas para terem uma vida melhor num país que é riquíssimo, como é o caso de Angola. Portanto, será certamente recordado, enfim, todos os estadistas na hora da sua morte são recordados de uma certa forma benevolente e creio que será também o caso de José Eduardo dos Santos. Cândida Pinto, agradeço a tua vinda em direto ao Jornal da Tarde. Cândida Pinto, jornalista da RTP, conhece particularmente bem e com várias reportagens efetuadas no país a realidade angolana, a deixar aqui o testemunho no dia em que morre José Eduardo dos Santos, o homem que governou Angola, que liderou Angola, presidiu ao país durante 38 anos.